Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência, esse vídeo agora é de número 270. Então, vejamos aqui. E se insistimos em seguir pelas trilhas que nos afastam do roteiro da verdade e da segurança, você me desculpa. Diálogo com as sombras, Hermínio Corrêa Miranda, teoria e prática da doutrinação. Então, para mim gravar, gente, é uma coisa tão natural e falar é uma coisa tão natural. Tem hora que eu esqueço que eu estou falando aos telespectadores. Então você me desculpa, né? Mas então, dando sequência. E Hermínio dizendo assim: e se insistimos em seguir pelas trilhas que nos afastam do roteiro da verdade e da segurança, não nos faltarão com suas advertências amigas. Nós temos que dar sequência nesse assunto também. Nós vemos e sabemos, conhecemos muitos médiuns que, desde o princípio de sua educação mediúnica, porque ninguém desenvolve mediunidade, ninguém desenvolve dons mediúnicos. Nós aqui educamos os nossos dons mediúnicos através da doutrina dos espíritos. A doutrina dos espíritos é a obra onde nós amealhamos conhecimento para a nossa autoeducação mediúnica. Mas a gente respeita aqueles que dizem que desenvolve mediunidade sim, que incorpora sim, é médio incorporação sim. Mas a gente vai tentando, né, implantar na cabeça das pessoas uma outra forma de pensar, de raciocinar. Então nós vemos aqui na Terra e temos conhecimento de muitas pessoas que começa pelo misticismo. Em vez de procurar uma casa espírita séria, faz parte do assunto, tá? Em vez de procurar uma casa espírita séria e ali se integrar ao grupo e se ingressar nos trabalhos da casa e ali se inscrever nos estudos da doutrina dos espíritos para autoconhecimento, porque devemos procurar a casa espírita não para que possamos aprender a nos livrar dos obsessores, e sim devemos buscar uma casa espírita séria para que possamos aprender a lidar com os obsessores que possuímos, porque os obsessores que nós possuímos, eles foram seres que em existências passadas nós os prejudicamos. Agora nós queremos livrar-se deles. Como assim? Não se livra de obsessor assim conforme nós vemos por aí não, gente. Você entendeu? Foi feito um trabalho de obsessão e ele já se comunicou, já te perdoou e pronto. Não é desse jeito não. Não cai nessa não, porque isso é tudo papagaiada de casa espírita charlatãs. Mas nós vemos muitos médiuns que se denominam bons médiuns. E isso é um perigo. Aqueles médiuns na área da cura, que de repente multidões de pessoas o procuram. Médiuns na área da psicografia, milhões de psicografias. Médiuns que psicografam livros, centenas e centenas de livros. É preciso separar o joio do trigo. Até porque
De repente, esses médios, por eles não terem começado através da teoria, e sim pela prática, eles não aprenderam a discernir, e é óbvio que desde o princípio, espíritos charlatões, mistificadores e impostores sempre os assessoraram. E é óbvio que ali os assessoram. Então o que acontece? No princípio, equipes de mentores espirituais do bem, verdadeiramente do bem, presentes se encontram. Vamos pensar assim, ó, um médium de cura. Então tem ali na casa espírita os trabalhos de cura, tem a equipe espiritual do bem que assessora aquele médium, enfim, que o ampara, que o protege e tal e tudo mais. Mas os mentores, é preciso entender isso e aceitar isso. A espiritualidade do bem não investe em nós 100%. Eles investem gradativamente. Porque nós não somos confiáveis. Nós não somos confiáveis. Nós somos de alternâncias. Você entendeu? Nós nos vendemos fácil. Nós permitimos que o meio em que nós nos encontramos nos influencie. Nós nos entregamos muito fácil às orgias. Nós nos entregamos muito fácil aos desejos, aos sentimentos. Você está entendendo, né? Então, os mentores espirituais do bem que assessora aquele médium de cura, tá ali observando tudo isso. Eles investem 10% naquela equipe, naquele médium, mais 5%. Você acha que eles chegam e investem 100% na equipe encarnada? De jeito nenhum. Eu falo porque eu conheço equipes espirituais nos departamentos espirituais que já me orientaram muito a respeito do que eu estou dizendo a você. Você pode não acreditar, pode me chamar de louco, não tem problema. Só que é um louco que vai desencarnar com a consciência tranquila, né? Então, os mentores investem 10%, 15%, 20%, porque eles sabem que nós médios não somos confiáveis. Nós somos muito oscilantes. Como se diz ditado, nós somos muito Maria vai com as outras, né? Nós permitimos muito a vaidade, o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, a arrogância. Nós nos magoamos muito fácil. Médio se magoa com a facilidade que você imagina. Nós sentimos inveja com muita facilidade. Nós nos constrangemos com muita facilidade. Não é? Então, os benfeitores do bem, eles não investem 100% em nós. O máximo 20%. Daí a pouco, o médium começa a ser influenciado por espíritos das trevas. Pronto. Os benfeitores espirituais falam assim, lá, tá vendo? Por isso que nós não podemos investir 100% neles. Lá. Tá vendo? Os espíritos das trevas começam a influenciar aquele médium, e aquele médium começa a cobrar das pessoas as curas, os tratamentos, os medicamentos fornecidos ali naquela casa, e um dinheirinho entra aqui, um dinheirinho entra ali, ele começa
Daí pouquinho começa ele no galanteio, começa a paquerar alguma moça, alguma mulher dentro da casa espírita, e começa aí e tal, e tal, e tal. Você entendeu como é que é? Aí, os benfeitores do bem, eles se afastam. E as trevas assumem o lugar dos benfeitores do bem. Mas antes de se afastar, os benfeitores do bem, eles se manifestam, abrindo os olhos daquela equipe e daquele médium. Olha, procura orar, procura vigiar, procure ver o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles não chegam e dizem assim, ó, você está errando, você está cobrando, você está... Você. Eles não agem dessa forma. Os do bem, não. Agora, os mistificadores, charlatão, às vezes eles fazem isso para poder querer mostrar que estão agindo do lado do bem. Mas não tem nada disso. Mas os benfeitores, eles tentam orientar aquele encarnado, mas sabendo que o encarnado já encontra-se contaminado. E eles se afastam. Porque não há nada mais que fazer. A vaidade, o ego, ali fala mais alto. O médium ali, ele não está preocupado com a qualidade, sim com a quantidade. Ele quer aparecer na mídia. Ele quer aparecer nas entrevistas. Ele quer aparecer nas reportagens como o médium que curou magnatas, ricaços, famosos. Ele se preocupa com essa vaidade. A vaidade dele é essa. Então os benfeitores, a equipe do bem, se afasta. Isso parte o coração da equipe espiritual do bem. Mas, você percebe, em 100% eles não investem, 100% eles investem 10, 15, 20% só, porque eles sabem que nós não somos confiáveis, gente. Isso é realidade. Tá, aí uma equipe das trevas, obsessores, charlatões, mistificadores, passam-se por aqueles espíritos. Então, a migração é tão perfeita ali que ninguém percebe que os benfeitores se afastaram e que os charlatões mistificadores assumiram o lugar dos benfeitores. Então veja bem, esse insistimos em seguir pelas trilhas que nos afastam do roteiro da verdade e da segurança, não nos faltarão com suas advertências amigas, mas nos deixarão palmilhar os caminhos da nossa preferência. Eles nos deixam. Tá entendendo agora? Eles nos deixam. Nós temos o livre-arbítrio, que é o direito de escolha. Então você quer ir na contramão, numa rodovia? Vá! É um direito teu, meu bem. Vira o teu carro na contramão e vai de contramão. Aqueles que não querem ir contramão, segue o curso dele. Por isso tem duas pistas, uma que vai e uma que vem. Agora, sai da tua pista e entra na pista contrária para ver o que acontece. Os desígnios de Deus é assim, gente, não é? Hermínio continua. Só que
por esses atalhos, não poderemos continuar contando com o mesmo tipo de apoio e sustentação. Se nós optarmos e se nós optamos em servir a Mamon, se nós optamos em servir Barrabás, César, Pedro, Judas, os benfeitores espirituais, eles não se compactuam com isso. Não poderemos continuar contando com o mesmo tipo de apoio e sustentação. Haverão de nos seguir à distância, amorosos e apreensivos, mas respeitando nossas decisões, mesmo erradas. Você entendeu? Esses benfeitores verdadeiros que se afastam de nós porque nós optamos por um caminho inverso, eles permanecem distante, cumprindo os deveres deles, as obrigações deles, a responsabilidade deles, né? A distância. Então eles são amorosos, apreensivos, mas respeitando nossas decisões, mesmo erradas. Gente, olha, vamos fazer uma comparação para você, às vezes, entender. Dr. Bezerra de Menezes chega juntamente com o professor Eurípides Barçanufo e os dois estendem as mãos e eu digo assim: vocês me auxiliam. Então eles me levantam, me põem em pé e eu digo a eles: Dr. Bezerra de Menezes, professor Eurípides Barçanufo, me ajude a caminhar com vocês 100 quilômetros. Pois não, meu filho. Pois não, meu filho. Segurem nossas mãos. Segure. E eles pegam a trilha, né, que corresponde a 100 quilômetros. Só que ao caminhar 10 quilômetros, às vezes nem isso, né, mas vamos pensar 10 quilômetros. Eu paro, aí eles olham para meu filho, mas parou por quê? Ai, meus irmãos, eu quero uma sombra, eu quero me sentar ali. Ah, você quer se sentar, meu filho? Pois não. Sente-se. Agora vem a colocação. Você acha que os mentores espirituais, eles se detêm onde nós nos detemos? Eles me colocam ali sentado e eles continuam o trajeto deles até romper, até superar aqueles 100 quilômetros. O dia que eu cansar da sombra e que eu rogar, meus irmãos me auxiliem, eles voltam até a mim? Pois não, meu filho. Eu resolvi sair dessa sombra. Nos dê a mão. Nós vamos te ajudar. Se mais 10 quilômetros à frente, se eu peço para me sentar embaixo de uma árvore frondosa, eles vão permitir. Mas eles não vão se deter onde nós nos detemos. Pois, você acha que os bons espíritos se detêm onde nós nos detemos? Não. Por isso que já tivemos a oportunidade de dizer
Não é Jesus Cristo, não é Deus. Não é Bezerra de Menezes e Eurípides Barçanufo, não são esses seres luminares que promove a prostituição, a drogadiças e tudo que não presta aqui na terra. Os que promovem tudo que não presta aqui na terra chama-se as trevas, os obsessores. Mas é preciso dizer que esses seres nunca que lograriam êxitos se não encontrassem em nós as portas psíquicas abertas. Nós somos o ponto inicial tanto do amor quanto do mal. Você conseguiu entender essa? Nós somos o ponto inicial. Nós somos o pontapé inicial. O amor depende de nós. O mal depende de nós. Tudo se inicia em nós. Não é na minha esposa, no meu marido, não é no meu vizinho, não é no meu patrão, não é no meu amigo, não é... É em mim. Porque mais humilhado, mais escorraçado que nosso Senhor Jesus Cristo foi, na terra não existe ser que passou por tudo que ele passou. E mesmo no alto da cruz ele ainda disse: Pai, perdoe-os, eles não sabem ainda o que fazem. Quer dizer, ainda são pobres de espírito, Pai. Eles ainda não têm conhecimento, Pai. É preciso ter paciência para com eles, Pai. Agora, não pense que Jesus, neste exato momento, encontrava-se acalmando a fúria de Deus, porque tem muitas religiões que diz que Deus naquele momento, ao ver o seu filho unigênito, primeiramente que não existe filho unigênito, porque todo mundo é filho de Deus, ninguém é preferido de Deus. Então muitas religiões dizem que Jesus, olha que absurdo, que pobreza, que Jesus, vendo a fúria de Deus, e para acalmar Deus, Jesus se dirigiu ao Pai e disse: Pai, Pai, se acalma. Como se fosse assim, né? Perdoe-os. Eles não sabem ainda o que fazem. Você acha que Jesus precisaria pedir para o Pai se acalmar? Ô, gente, pelo amor de Deus! A inteligência suprema é a causa primeira de todas as coisas. Jesus, o Filho de Deus, como todos nós, os filhos de Deus, Jesus chega ao ponto de pensar assim: nossa, eu tenho que acalmar o Pai, acalmar a fúria do Pai, porque senão o Pai vai acabar com todo mundo. E o céu se abriu em raios e chuva e trovoadas, e Deus se revoltou. Muitas religiões dizem que foi dessa forma. Não aconteceu nada dessa babaquice aí. Isso é tudo para encher bolinha de gude. Balão de festa de aniversário. Que é gostoso, né? Principalmente o bolinho de vó. Então, muitos dizem que Jesus disse: Pai, perdoe-os, porque eles ainda não sabem o que fazem.
Muitas religiões dizem que Jesus diz aquilo ali para poder acalmar a fúria do Pai. Porque se não fosse Jesus, Deus tinha acabado com todos nós. Tinha fulminado a humanidade toda naquele momento. Como ele já havia fulminado muito a humanidade toda na época de Noé. Então ele ia acabar com todo mundo de novo. Oh, Deus pobrezinho esse, hein? Não. Pai, perdoe-os. Eles não sabem o que faz, não é verdade, Pai? Vamos perdoá-los. Mas, ao dizer, Pai, perdoe-os, eles não sabem o que faz. Ao mesmo tempo, Jesus transferiu para todos nós a responsabilidade de também perdoar todos aqueles que em nosso caminho nós depararmos e que reconhecermos que não estão em condições de compreensão e que cabendo a todos nós a amá-los, a respeitá-los. Porque, gente, amar, gostar, respeitar, aceitar, abraçar, beijar, quem nos ama, quem gosta da gente, quem comunga os nossos ideais, quem concorda com tudo que a gente faz de certo ou de errado. É fácil. Difícil é a gente amar, respeitar, gostar, ter carinho, paciência, tolerância e aceitação, agir com humildade para com aquelas pessoas que nos humilham, que desfaz da gente, que transforma o nome da gente num pau de galinheiro, com todo perdão a colocação. Mas é aí que tá, Pai, perdoe-os. Meus irmãos, quando deparardes com pessoas, com seres que, fazendo com vocês tudo que fizeram comigo, perdoe-os, porque eles ainda não sabem o que fazem. Tenha paciência para com eles, meus irmãos. Tenha paciência para com eles. Então você conseguiu entender? Jesus não estava acalmando a fúria de Deus, porque Deus, só se for o Deus de Dante, né? Aquele Deus pobrezinho que fez Adão e Eva, né? Fez Eva da costela do Adão, machismo de Karl Marx aí, né? Fez a Eva da costela do Adão, né? Tá aí o machismo. Como já dissemos, Deus é o único responsável, esse Deus é o único responsável pela depressão que existe na humanidade aqui na Terra. Porque Deus vendo lá o homem, né? O macaquinho com a macaquinha, o pombinho com a pombinha, né? O que mais? O passarinho com a passarinha. Só o homem, ele tadinho, quietinho. Ai, que depressão que eu tô, sozinho. Então foi naquele momento ali que foi inventado o Rivotril, a fluoxetina, esses remédios tudo aí para loucura, né? Aí Deus deu bastante Rivotril para Adão, mas não resolveu. Aí Deus pegou, catou, fez ele dormir, arrancou a costela dele e fez a Eva. Só que depois, que Deus é esse? Só que não coma da maçã. Ué, Deus que me livre.
todo o reino comendo uma maçã. Todo o reino. Menos Adão e Eva não podiam comer a danadinha da maçã. E a lei da procriação? Não podia. Aí vem lá a cobra, a serpente fala com o... Ó, pra você ver como é que é as coisas, né? É tão impressionante que nessa mitologia até cobra fala. Engraçado, tem umas cobras que rastejam, né? Mas tem outras que são répteis, mas tem outras que são bípedes. E tem outras também que são quadrúpedes, né? Então lá a cobra fala, perturba Eva, ó, perturbou ela, obsidiou ela. E Adão, pá, come a maçã. Aí, Deus vem, se revolta. E ele é um Deus monstruoso, expulsou os dois do paraíso. Aí teve lá Abel, Caim, e teve mais um lá que chama Sete, S-E-T-E, Sete. Mas não é muito falado. Mas tudo bem. E sei que um dos dois lá, um mata o outro, porque Deus gostava mais de um do que de outro. E Deus chega e procura. Fulano, cadê fulano? Eu me esqueço essa hora se é Abel, Caim, Caim, Abel. Sei que um dos dois ele foi morto. E Deus pega e expulsa aquele outro. E aquele outro vai para uma terra distante e lá ele se casa e constitui família. Ué, mas ele casou com quem? Se era só Adão, Eva, Abel e Caim, vamos por 4, vamos pensar em 4. Ele casou na terra distante com quem? A não ser que ele casou com a macaca e constituiu família com a macaca. E uma enorme família constituiu família ali. Mas tudo bem, depois, mais para frente, ainda vem lá Noé. E o pior é que tem muitas igrejas aqui no Brasil vendendo as tábuas de Noé. As tábuas do barco de Noé, da canoa dele. Nem os cientistas não acharam essa danada dessa canoa até hoje, 2024. Mas já tem pastores de igreja evangélica aqui no Brasil vendendo as tábuas dessa canoa. Ué, então os cientistas estão atrasados, hein? Esses pastores estão mais adiantados. E Noé fez esse barco e colocou lá um casal de tudo dentro desse barco. Aí acabou com a humanidade toda. Então, será que ali no Gólgota, né, Deus realmente se revoltou e queria acabar com a humanidade de novo? E foi preciso que Jesus acalmasse, abrandasse a fúria do Pai? Mas se você ver, né, a falta de raciocínio das pessoas, né? Não tem nada a ver com abrandar a fúria. Jesus, naquele momento, nada mais, nada menos, quis dizer: quando deparardes com alguém conforme deparo nesse instante, perdoe-os. Perdoe. Ame-os. Deseje o bem. Tenha paciência. Porque eles não têm conhecimento ainda. E é dessa forma. Nós vamos gravar mais um vídeo, porque vó, ela não quer deixar eu dormir mais cedo, como se diz, né? Então vamos para o próximo vídeo.